como narrar lutas contra monstros absolutamente gigantes. E o que a gente acha do modelo de turnos do Dungeons & Dragons? E o mais importante, será que o mestre deveria narrar os sentimentos e as ações dos personagens? Essa discussão aí dá muito pano pra manga e eu vou ter um bate-papo muito maneiro com o Rafael Balbi, do canal aí Regra da Casa e mais até do que isso, do excelente, maravilhoso podcast Café com Dungeon. Então aí quem tá ouvindo quer curtir um podcast muito maneiro sobre RPG com muito conteúdo, vão seguir o Café com Dungeon aí em todos os agregadores e eu vou deixar o link aí embaixo porque tem muito conteúdo lá e o Balbi manda muito bem. Vocês vão ver aí na discussão como ele manda muito bem, sabe muito. E eu até quis trazer ele, que eu vou botar como título, provavelmente aí como narrar a batalha contra monstros gigantescos, que acaba dando mais clique, mas a gente teve uma discussão, na verdade, que eu adorei, eu gosto muito desse tipo de discussão mais alongada, que fala sobre agenciamento, sobre imersão, em relação a essa questão de narrar ou não, sentimento, principalmente, né? Ações não, dos personagens. E ficou muito bom. Eu sabia que a gente discordaria em uma parcela muito pequena, mas na verdade foi até menos do que eu tinha pensado. Na verdade a gente pensa bem igual. E eu venho jogando com ele, né, mestrando no Beer Gotten, que é um projeto que eu vou falar aqui pra vocês também, que vocês podem jogar também em Beer Gotten e participar de um RPG coletivo muito maneiro, entrar nesse mundo e jogar com seu time. Então eu já vou falar sobre isso também, que vocês vão adorar. Mas aí foi uma discussão muito rica, que eu acho que esse processo dialético em que duas pessoas vão tentando entender o que a outra pensa e vão colocando perguntas, é muito bom porque faz as pessoas depois saírem com seu pensamento aprimorado. Tanto é que eu até tive ideia aí para algumas outras teorias de RPG que eu vou ver se eu trago o Balbi para sentar com ele e conversar. E aí ele poderia apontar alguns buracos no argumento, fazer perguntas difíceis e ajudar também a esse pensamento se formar. Eu acho que isso é muito importante, algo que falta hoje em dia, né? Que foi até o que aconteceu num episódio do Café com Dungeon que a gente gravou, há algumas semanas que ele já soltou, em que eu falo sobre criação de campanhas, em como criar um mundo orgânico, e eu tentei colocar ali as coisas que eu faço na prática e que muitos mestres fazem na prática e tentar colocar de uma forma teórica para vocês entenderem, e para mim foi um dos melhores episódios que eu já gravei de podcast. Então eu vou botar o link para ele aí na descrição do YouTube, também no feed do Spotify, vocês podem ouvir que tá lá no Café com Dungeon, já saiu algumas semanas, e vão ouvir porque tem muita coisa maneira lá sobre criação de mundo, beleza, pessoal? E lá foi mais ou menos esse processo, era uma ideia que eu queria aprimorar, e ele perguntando as coisas, tentando entender, me fez entender melhor o meu próprio pensamento. Então vão acompanhar o Café com Dungeon e sigam também o canal do Regra da Casa, que lá ele tá colocando jogos de Beer Gotten, que eu tô jogando aí com uma galera muito boa, o RPG Planet, Dames Party, o Flecha Mágica, Brainstorm RPG, e é muito legal, que é um projeto que vocês podem fazer parte também. Eu vou colocar o link aí, mas é só procurar por beergotten.blogspot.com, que lá explica tudo direitinho. Em teoria só precisa que vocês montem os seus times, e aí com esses times vocês vão poder entrar nesse mundo de Beer Gotten, que é um mundo de exploração, em que a galera se encontra numa taverna ali, os times, as equipes diferentes, e aí o Balbi narra o pessoal indo pros ermos, que é esse Beer Gotten, e ele explica mais sobre isso no final aí do podcast. Então o pessoal sai pros ermos e tem que explorar, é muito difícil de sobreviver, porque é bem estilo old school, mas aí quando você consegue sobreviver e voltar pra taverna, você traz rumores novos, você traz ouro e tesouros, e aí esses tesouros geram experiência, os rumores que vocês trazem também dão experiência, e aí é que é legal, que aí tem um grupo de Telegram lá em que a gente posta esses rumores, porque aí de repente um outro grupo que vai jogar num outro dia, ele pode usar esses rumores para poder ter uma aventura mais segura, uma aventura melhor, utilizando as informações que os outros coletaram. Então é algo muito maneiro que vocês podem fazer parte. Então vão lá, vão jogar também. E pro pessoal que tá ouvindo no YouTube, aquele aviso de sempre para vocês seguirem o Pensando RPG Rádio, o canal, que os podcasts eventualmente vão sair todos por lá. Por enquanto esses de bate-papo maiores estão saindo aqui, mas vão sair por lá também. E pro pessoal que tá escutando aí no Spotify, os agregadores de podcast, compartilhar o podcast faz muita diferença, beleza? Então se curtirem, compartilhem. E é isso, pessoal. Vamos começar. Então, pessoal, já falei aí na apresentação como é que vocês podem seguir ele, mas tô com o Balbi aqui, do Regra da Casa, do Café com Dungeon, e a gente vai responder a pergunta de vocês. Então, se apresenta aí, Balbi. Fala, Léo. Muito obrigado, cara, por me chamar aqui mais uma vez pro teu podcast. Um orgulho
fazer parte aqui da história do podcast, inclusive, já participei antes. Então, participou mais vezes. E, pô, sempre ajudou o canal, sou do Regra da Casa, né, que é um canal de YouTube, a gente fez muito jogo ao vivo, continua fazendo, né, jogo ao vivo, às vezes gravado ao vivo mesmo, presencial, mas com a pandemia e com tudo mais, a gente voltou agora a fazer por ligação mesmo, né, então todo mundo jogando por Skype e tudo mais, mas tem lá as nossas campanhas no YouTube, tem também o meu podcast, o Café com Dungeon, sempre, né, de segunda a sexta, no Spotify, nos agregadores aí, então pensando bastante sobre RPG, que nem você, fazendo entrevistas com autores, falando de RPG old school, de RPG moderno, abordando RPG de muitos pontos de vista diferentes, assim, com outras pessoas e trazendo as minhas reflexões principalmente. Então, pô, obrigado mais uma vez por chamar. Sempre um prazer. A gente já vai sair mandando ver aí nas perguntas. Sigam sim ele, né, nas redes, como falei, porque o trabalho é muito bom, o podcast também é muito bom, falam de vários sistemas, alguns sistemas mais obscuros, outros menos, mas assim, tem muito conteúdo de RPG lá. Então vamos lá para a primeira pergunta. E a primeira pergunta veio aqui do Henrique Plotteger, que é não uma pergunta, né, mas um pedido de dicas para se narrar batalhas com monstros gigantes, um Kraken, por exemplo. Aí eu vou começar com o Balbi aí nas duas primeiras, na terceira eu vou começar porque eu sei que a gente vai discordar, então já começo ali pro Balbi fazer a réplica dele. Cara, dos monstros gigantes, cara, eu acho uma coisa importante é você pensar sobre o que é um combate no teu jogo, né? O que ele representa no seu jogo? O que é o Kraken? Você tá lutando com o Kraken, tipo, numa luta dos Power Rangers ou do Jaspion, sei lá, na pedreira, sabe? Que não tem nada em volta, só aquele monte de pedra, e você tá numa luta ali, naquele momento ali, naquele pedaço ali que não faz diferença nenhuma o que tem em volta, você vai ter uma dificuldade de trabalhar com um monstro gigante, porque vai ser só uma troca ali de dados e um monte de HP caindo. Não acho que seja uma coisa muito emocionante pra você botar no seu RPG. É importante você perguntar o que tem em jogo, o que esse monstro tá fazendo, o que ele tá pisando na cidade, ele tá destruindo casas, tem uma população em perigo, o que tá acontecendo em torno desse monstro gigante, né? Eu acho que talvez isso seja talvez até mais importante do que o próprio monstro gigante, né? O que tá acontecendo, como, né, que a presença disso está afetando aquele ambiente em torno, né? Como você pode salvar, como você pode tentar aprisioná-lo, como você pode tratar a respeito dele sem que ele desenvolva todo o dano no ambiente que ele pode desenvolver, né? Talvez isso seja mais importante até do que a própria luta em si, né? Eu acho que a luta em si ela é importante também, o aspecto luta, o aspecto tático desse combate, ele vai ser muito importante sim. E aí são outras questões que se desenvolvem, né? Então, se a gente for abordar essa questão tática, você pode apimentar ela com essas outras coisas que vêm de fora. Então, por exemplo, o monstro está se dirigindo para o único local onde, sei lá, as crianças de um orfanato se refugiaram, a população toda está refugiada nesse orfanato, e a criatura está vindo nessa direção. E aí? Como é que o grupo vai desviar essa criatura? Né? E aí entra o aspecto tático. Aí o aspecto tático começa a ter um significado. E aí, beleza, aí você começa a tratar de acordo com o sistema que você está jogando. Se é num D&D quinta edição, né? Aí você vai começar a tratar justamente com essa criatura, com os poderes que ela tem, com todos os mecanismos, né, que essa criatura vai trazer. Então, se ela tem ações que são lendárias, se ela tem ações que são, enfim, que funcionam de uma forma específica, você começa a trabalhar da melhor forma possível, inclusive, eu acho, né? Você começa a usar da melhor forma possível como mestre esses poderes, essas capacidades da criatura para pimentar esses problemas, né? Então, o que vai ser mais importante para o grupo nesse momento? Vai ser ficar atacando a criatura? Vai ser segurar, modificar o ambiente para que ela danifique menos? Ou será que agora vai ser mais importante a gente se defender para continuar vivo, né? Ou justamente focar no dano nela para tentar derrubar ela antes que aconteça algo pior? E aí? Quais são as decisões que o grupo vai tomar dentro disso, né? E aí você vê que quando você já tem uma ideia do que significa esse combate, a parte tática passa a auxiliar você nisso, né?
tudo parece encaixar melhor quando você entende o que está em jogo. Isso, eu acho que esse é o primeiro ponto mais importante na minha cabeça em relação às criaturas grandes. Eu acho que eu sigo mais ou menos por esse caminho, né, até algumas coisas que você falou me fizeram pensar, na verdade, né, isso que é legal do bate-papo. Que uma das coisas que eu achei legal que você falou é isso, assim, primeiro que a gente pode estar falando aqui de D&D ou não, eu acho pelo tom da pergunta, né, essas criaturas gigantescas, que seja alguém aqui talvez pensando em D&D, mas você pode ter outros Uhum. sistemas, isso já vai variar muito, como você vai ver aquele monstro, que aí você vê um Kraken num sistema, sei lá, realista tipo GURPS, provavelmente você vai narrar num estilo muito mais terror, porque o pessoal vai estar desesperado e provavelmente não vai ter muita chance de vencer. Então você já poderia narrar num estilo épico, mas de terror, e eles tentando fugir, quase como se fosse um Cloverfield da vida, né? Porque o monstro é muito mais poderoso do que eles. Mas quando você consegue bater de frente, acho que já mudaria. Então, mesmo se você estiver jogando um jogo estilo D&D, que é mais épico, se você pegar num nível mais baixo, por exemplo, um Kraken, você pode narrar mais nesse estilo. Agora, se você estiver jogando já, às vezes num nível mais elevado, alguma coisa assim que você vai conseguir bater de frente pro monstro, eu acho legal, porque os jogadores vão estar esperando isso, que tem o lado imaginativo deles de dar uma narração grandiosa, né, caprichar na descrição do monstro, tentar mostrar essa grandiosidade dele, e quando eles acertam algum golpe, você narrar com o carinho, que isso merece, até para eles se sentirem ali com uma imersão grande, se sentirem heróicos e tudo mais. Se for um estilo mais de terror, deles não terem condição de enfrentar, aí já pode ser, um outro tipo de narração, mas tentar passar ainda assim essa grandiosidade, o tamanho do perigo. Mas acho que uma coisa que o Bob falou que eu achei interessante de você explorar, e aí serviria para qualquer RPG, é essa questão, que a gente fala dos states, né, que é de você fazer as pessoas sentirem o perigo ou até a tensão, né. E como você poderia fazer isso? É o exemplo, às vezes, que a gente tem do Super-Homem, que ele sempre tenta levar a batalha para outro lugar. Quando você tem um monstro gigante, você pode ter esse problema, é um problema que você pode jogar em cima dos jogadores. Se eles têm personagens que são bons e que se preocupam com outras pessoas, vamos dizer que eles estão enfrentando um Kraken, mas o Kraken está indo na direção do porto, e ele indo para o porto, ele vai matar um monte de gente, afundar um monte de barco, ou então um tarrasque que está indo na direção de uma cidade, né, caminhando na direção da cidade para poder destruir, devorar tudo, ou mesmo um dragão no estilo do Smaug, do Hobbit, em que ele tá voando na direção, do vale para poder tacar fogo em tudo, e vocês querem evitar isso, então, de repente, já não é mais só uma batalha, mas eles têm que tentar impedir o monstro de chegar lá, ou distrair o monstro para levar essa batalha para outro lugar, que é uma coisa que o Super-Homem geralmente faz, então, justamente para proteger as pessoas. Então você pode, botar esse elemento na sua narração também, né, e claro, usar o monstro, de uma forma legal e tática, especialmente se for um monstro inteligente como o Kraken. É bem difícil de você lutar dentro d'água, é bem fácil dele fugir dos personagens se eles estiverem de barco, então ele pode fugir se ele estiver fraco, ele pode virar e jogar eles na água para poder se aproveitar disso. Então, principalmente quando for um monstro gigante e inteligente, como um dragão também, usa bastante isso. O dragão vai voar, vai se manter fora da distância, dos jogadores, de repente ele pode voar e esperar, a Breath Weapon dele, né, a baforada dele voltar para poder atacar eles quando tiver ela de volta, então ele pode fugir, esperar ela voltar e atacar. Então ele vai usar a inteligência dele da melhor forma possível, que eu acho que é isso que o Bob quis dizer também com esse capricho. Mas uma das coisas que ele falou que acabou me fazendo pensar, eu achei legal, é essa exploração também, do entorno, do que isso significa. Tá destruindo uma cidade, não tá destruindo uma cidade. Às vezes os jogadores podem até querer destruir aquela cidade por algum motivo além de enfrentar o bicho. Então você começa a ter essa questão também de que eles são tão grandes que essas coisas começam a pesar. E eu acho legal, mas eu acho legal isso que eu falei, de você também caprichar na narração. Tenta passar, o tamanho da coisa, né, que é um negócio muito épico mesmo, para os jogadores se sentirem fazendo algo muito épico mesmo. E tem uma coisa também que é o grupo vai quando você coloca ele num ambiente, quando você contextualiza ele, né? Você também permite que o grupo utilize isso a seu favor, né? Então é aquela questão clássica do o monstro é um monstro gigantesco, então o grupo pode se aproveitar do tamanho diminuto, né? De Uhum. tentar fazer coisas que o monstro não alcançaria, que um Kraken não conseguiria fazer por seu tamanho exagerado, né? Então o grupo pode aproveitar a sua mobilidade, esse tipo de coisa, como uma arma. Então acho que nesse ponto também o grupo ganha nesse sentido, né? E fora isso, você ainda pode tentar pensar em criaturas muito grandes e criaturas como uma coisa que não é uma luta até a morte necessariamente, Uhum. né? Claro que pode ser um tema. Você tem que conseguir o chifre de uma criatura imensa, beleza. Você tem que derrotar
derrotá-la, pra conseguir ou não, né? Você pode até tentar o chifre sem derrotar, mas de qualquer forma, a luta até a morte ela é uma coisa que não é tão comum assim. Por que uma criatura lutaria até a morte, né? Como você falou, foge, Uhum. utiliza a sua inteligência. Então, cara, muitas vezes a gente pensa nos combates como uma coisa até a morte, não precisa ser. E em sendo, né, sendo um combate mais mortal, um combate que vai ser levado às últimas consequências, aí você pode começar a pensar em que são pontos fracos da criatura, ou como é que a criatura, como é que você pode tentar botar a criatura em desvantagem, né? Então isso aí já são questões táticas mais avançadas que o próprio jogo vai ter, magias, parede de fogo, parede de força, parede disso, parede daquilo, zona anti-magia, se for uma criatura que faz magia. Você começa a tentar mexer, né, enfim, com aspectos táticos ali, aproveitando também o tamanho da criatura. Então aí passa a ser um jogo, uma outra dimensão do jogo, mas que ganha muito você tendo aquele contexto que a gente falou no início. Eu acho que é bem por aí, cara. Isso eu achei bem legal. É outra coisa que você falou que eu não tinha pensado tanto e eu achei bem legal, que é essa ideia aí também, de você não necessariamente precisa ser uma batalha que vai ser até a morte com aquele monstro. Inclusive, às vezes pode ser até legal que eles já entrem sabendo que não é, porque talvez eles não tenham condição de enfrentar aquele monstro, de derrotar. Por exemplo, vamos dizer que você quer botar uma batalha com um Kraken, né? Como você falou. Mas de repente, não é uma batalha de tipo, a gente vai matar o Kraken. De repente, eles só estão precisando ir pro fundo do mar, né, ou de um lago, alguma coisa assim, para recuperar de repente a pérola mágica que tá dentro de uma concha gigantesca. Só que o Kraken ele domina aquela região, então ele vai estar protegendo aquela pérola também, vai atacar os jogadores também. E aí o objetivo não é matar ele, é na verdade só sobreviver, conseguir sobreviver o suficiente para que eles consigam se mover até aquela pérola, pegar a pérola e ir embora, entendeu? Aí pode ser uma pérola, pode ser alguém que foi raptado, pode ser o tesouro de um rei gigante, de repente, um gigante das tempestades que mora debaixo d'água, e o Kraken roubou alguma coisa deles, e o grupo tá tentando pegar de volta, porque eles podem pensar em várias coisas. Eles podem tentar atrair o Kraken para uma outra região, enquanto uma galera vai lá para pegar o item e trazer o item de volta. Ou eles podem só tentar montar uma máquina, alguma coisa que consiga se mover muito rápido dentro d'água, ou usar as magias certas para poder chegar até aquele lugar, pegar o item e fugir, e aí entrar num lugar que seja, que nem o Bob falou, apertado, que o Kraken não vai conseguir mais seguir eles. Então pode ser também isso, não precisa ser uma batalha épica e imortal até o fim, mas você pode usar ele como um elemento até de desafio e de terror, e que eles sabem que é impossível de ganhar daquele monstro naquele momento, e então a missão, na verdade, né, o objetivo é outro, e ele tá ali só como uma ameaça mortal, que se eles não forem criativos, não mandarem bem, eles provavelmente vão perecer para essa ameaça mortal. Isso eu acho também pode ser um jeito legal de explorar essas criaturas gigantes que eu pensei ouvindo o Bob falar aí. Até pode ser, por exemplo, imagina, cara, a galera fala, não, porque tem que botar balanceado o encontro, jamais eu vou botar um Tarrasque no primeiro nível. Sim. Bicho, às vezes você coloca um Tarrasque no primeiro nível pro grupo, e o grupo, sei lá, resolve que ele não tem como derrotar o Tarrasque, mas de repente o grupo descobre que tem um portal, que de repente se acionar esse portal, o Tarrasque que é burro, você pode levar ele pra lá, e aí você manda ele pra outra dimensão, Exatamente. sacou? Então, são coisas que de repente o grupo no primeiro nível, ele não precisa enfrentar de frente, mas há aventura além disso, né? No Tarrasque até no segundo nível, ou terceiro, ou quarto, ou quinto, ou sexto, mas tudo bem. Tem uma aventura que eu joguei há muito tempo atrás, de um camarada que ele botou o Tarrasque, né? Só que o Tarrasque, ele resolveu acabar com uma cidade. E aí depois a gente descobriu que o que ele queria, na verdade, é que algum tempo, muito tempo atrás, um outro Tarrasque cagou naquele local ali. Quando ele foi sepultado ali, a cidade acabou se formando muito tempo depois em cima naquele Uhum. território. E esse Tarrasque novo veio ali, sentiu o cheiro que nem um cachorro e falou: vou cagar em cima. Então Só queria marcar o ele só território. queria cagar o território dele ali. E aí, isso aí já era o motivo dele destruir a cidade. Mas enfim, foi só eu só tava tergiversando aqui. Não, beleza. Então acho que respondeu legal essa aí. A gente vai para a segunda aqui, que até tô curioso para saber aí o que você pensa sobre essa. E é a pergunta do Matheus Botocin, eu acho. E ele pergunta o que a gente acha, nesse caso, né, sobre a mecânica de turnos do D&D. Uhum. Cara, a mecânica de turnos do D&D, eu acho ela uma coisa importante, né? O D&D, em vários momentos, né, ele precisa do tempo. Na verdade, praticamente todo RPG, é importante você ter noção do tempo, do quanto tá passando.
né? Principalmente quando você tem gestão de recursos, quando você tem magias, quando você tem, enfim, vários elementos que vão se desdobrar ao longo do tempo, né? Então, você poder entender o quanto que dura um elemento, o quanto que demora, poder dizer pro jogador, bom, eu vou tentar arrombar essa porta, beleza, você vai passar um tempo tentando arrombar essa porta, enquanto isso, na dungeon, pode ser que tenha uns inimigos se aproximando, vamos ver se durante o tempo que você está tentando arrombar a porta, aparece alguém. Se você não tem como medir isso, você dificilmente vai ter como botar certos gatilhos, né? Por exemplo, se você demorar 3 turnos, sei lá, o guarda não vai chegar, né? Então, você medir esse tipo de coisa é muito importante. Então, a necessidade de ter turno no D&D e rounds, né? Antigamente, round, turno, as relações eram diferentes, mas sempre você teve a necessidade de poder medir o tempo, né? De você botar aqui, até que seja em um tempo mais dilatado, né? De você chegar e pensar, enfim, no dia, na semana, quanto tempo você passa com água, sem água, quanto que dura uma magia, então, enfim, esse tipo de coisa é muito importante. No D&D quinta, né, D&D quinta edição, que é um jogo bem tático, né, em vários momentos ele puxa o aspecto tático do combate, ele puxa, um dos pilares dele é o combate, e acaba que é um pilar mais parrudo do que os outros dentro do jogo, e se a gente tirar a noção de round, né, de turno, na verdade, do D&D, você vai perder a possibilidade de se medir, né, esse tipo de coisa, efeitos mágicos e tal. E isso é perder um aspecto muito importante do jogo. Eu não acho que você precise usar o tempo todo o turno, né? Eu acho que em certas interações do jogo o turno passa a deixar de fazer sentido, mas e aí você não precisa calcular, não é uma coisa que você precisa ter um papel do seu lado e fica tudo, você tica ali falando passou um turno, passou um turno, mas muitas coisas do jogo pedem que você dê significado para eles ao longo do tempo, e aí para isso o turno é muito importante. Sim, até para outras coisas, até de roleplay, de tipo, vai puxar uma alavanca, quanto tempo vai demorar para de repente a porta abrir, a porta levadiça abrir ou a ponte para você passar. Aí você consegue separar que, isso aí levaria, sei lá, uns 10 segundos ou 18 segundos, aí você consegue transferir isso exatamente enquanto os turnos são para vamos dizer que seja a porta se fechar para eles se salvarem, alguma coisa assim, né? Então você consegue calcular o tempo legal. Eu não tinha pensado nisso, achei bem interessante. Tem uma coisa interessante que você pode usar ainda, que eu usei no Magic Punk, né, a campanha que rolou no YouTube do Regra da Casa, que eu cheguei num determinado momento da campanha, uma sessão final de aventura, e tinha um labirinto, né? Eram cavernas labirínticas, não era exatamente um labirinto, mas eram cavernas labirínticas. O grupo tava ali e eu resolvi falar: vocês vão para onde? Tem um caminho para cá, outro caminho para lá, um que sobe e é molhado, o outro que desce e é mais quente, e acontece isso, acontece aquilo. O grupo foi tentando encontrar um determinado local ali dentro, que era um santuário onde aconteceria uma batalha épica entre deuses. E eles precisavam chegar lá rápido e tinha um monstro terrível, que era uma espécie de Gibbering Mouther, né? Uma traqueante, sei lá, esqueci o nome em português. Mas essa criatura amorfa, cheia de bocas, né? Uma criatura braba. Uma criatura brabíssima, e tava atrás deles. E ela se movia ali. Eu falei, bom, gente, então é o seguinte, essa criatura, ela tá indo pra essa sala, e se ela chegar lá antes de vocês, cara, vocês sabem que vai ter um problema, que era, enfim, da aventura ali. Então eu botei um dado e marquei com eles ali. Falei, então, vocês têm 30 turnos aqui. E aí eu botei um D30 ali em cima da mesa, e cada round que passava eu girava para mostrar para eles que o tempo estava correndo, né? Então isso deu até um significado a mais pro turno deles, que é o perigo que ele tinha para chegar lá, né? É um jeito de você estabelecer pressão, né? Até usando um pouco de meta, né? De meta-jogo. O personagem não necessariamente sabe que vai demorar 30 turnos, mas ele tem o sentimento da urgência, e eu aproveitei aquilo como um elemento gameista, né? Para utilizar esse meta a favor da urgência do jogo. E aí foi cada turno que passava, eles sentiam que se eles tentassem empurrar uma pedra para liberar um espaço, né? E aí eu peço um teste de força, falhar naquele teste de força não passa a ser somente uma coisa de bom, errei, vou tentar de novo, errei, tentar de novo, não é. Você perdeu mais um turno daquela marcha inexorável. Passa a ter um custo, né? Exatamente. E eles passaram a pensar em como fazer coisas
para retardar essa criatura. E de repente eles faziam uma coisa que retardava a criatura, e eu falava, bom, então toma aqui, eu vou dar um bônus para vocês, então eu vou botar mais 2 aqui, então estava em 18, agora foi para 20, retrocedeu para 20, a criatura vai precisar de mais tempo. Então isso dá a eles o sentimento de que o que eles estão fazendo impacta no jogo, né? Ao mesmo tempo que pode ser para bem e pode ser para mal, sabe? Então isso dá um significado para a passagem do tempo, reforça a importância do turno, né? Então esse tipo de coisa é muito importante. Isso você pode utilizar com magia, você pode utilizar com uma série de coisas. Por exemplo, o grupo está passando pelo meio de um imenso cemitério, seja cheio de mausoléus de guerreiros de outros tempos para encontrar uma relíquia, e eles têm. E aí você coloca lá quanto dura a sua magia de proteção contra o mal para você andar no meio deles sem ser importunado. Ah, demora tanto? Beleza. Então você coloca lá e fala, beleza, vamos lá, vamos jogar. E você coloca os turnos para correrem. E aí isso passa a fazer muito sentido dentro do jogo. E, enfim, eu acho que isso é muito estimulante, né? Isso é legal, um jeito diferente também de você usar os turnos que eu achei interessante. E na verdade até me fez pensar, porque na verdade eu já usei um estilo parecido, né, com armadilha. Geralmente que às vezes a pessoa tá, você bota lá pro grupo e uma determinada armadilha começou a ser ativada, né, mecanicamente, tá lá, tac, 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 rolando alguma coisa. E aí às vezes, se eu não me engano uma vez eu fiz isso, eu botei um dado de 10 e aí, vocês vão ter 10 turnos pra tentar descobrir como parar essa armadilha, e aí cada um vai tentando, testando, fazendo um monte de coisa, mexendo, e tem esse tempo, então você gera essa urgência. Então, essa é uma coisa que você fez, você acabou lembrando de uma vez que eu fiz também. Então tá vendo, já é uma forma legal de vocês explorarem os turnos aí, e na minha cabeça eu acho que é isso, vai um pouco o que o Balbo falou também, é que eu acho que ele é essencial pro D&D, porque várias das magias, você ficou paralisado, então você vai ficar paralisado por um turno, e aí isso faz com que todo mundo vá poder te atacar enquanto você tá paralisado, e aí só no próximo que você vai poder fazer o teste, ou se você tiver grappled, né, que alguém te agarrou, tudo isso tem essas coisas, quantos turnos duram, você invocou uma espada de fogo, sei lá, quanto tempo que ela dura em minutos, esses minutos podem ser transformados em turnos, e você pode calcular, então a maioria das habilidades, tudo isso usa muito o sistema de turnos, na minha opinião ele funciona muito bem e ele gera várias mecânicas legais que a gente pode usar, como a gente falou aqui, que vão gerar urgência, etc. E gera um estilo de jogo muito maneiro. Acho que as batalhas funcionam muito bem, elas são muito divertidas, e aí entra a questão que eu acho que é importante, foi o que eu pensei quando eu li a pergunta, que é o estilo de jogo. Se por algum motivo, por exemplo, você está me perguntando o que que eu acho dessa mecânica do D&D, eu acho ela essencial, tanto é que ela existe no D&D desde, sei lá, praticamente sempre, então ela é essencial. E ela é um dos grandes atrativos do D&D, porque tem aquela batalha mais estruturada, você consegue fazer um efeito, como é que um efeito age sobre o outro, quanto tempo ele dura, tudo isso você consegue calcular legal e usar, e tem as builds e os combos e tudo que você pode fazer. Eu acho que tudo isso gera algo legal. A batalha acaba demorando bastante às vezes, mas é extremamente divertida, especialmente para quem gosta disso, de pensar na posição que tá, quantos quadrados vai andar, o que que vai usar, num estilo meio Final Fantasy Tactics e tal. Então acho que isso é legal, funciona muito bem e eu acho muito maneiro. Mas, se você não quiser jogar algo nesse estilo, não tiver muito afim, ou já encheu o saco, alguma coisa assim, aí é por isso que eu falo do estilo de jogo. Aí você joga outro jogo que tem outro estilo. Você de repente, que essa pergunta pode fazer pensar que a pessoa de repente, eu quero jogar D&D, mas de repente eu não vou usar, sei lá, a mecânica de turnos. Talvez não vá funcionar, pode ser que você consiga fazer o tempo inteiro assim, mas eu acho pouco provável, por causa das Uhum. magias e todas as outras coisas que dependem do número de turnos que aquela magia dura, então acho muito pouco provável. Então é melhor você jogar outro jogo, e não tem problema nenhum jogar outros jogos, outros sistemas, se você quiser experienciar outro estilo de luta, de combate, de narração, mas dentro do D&D é isso, ele é bem claro, essa é a nossa proposta de jogo, essa questão da estrutura de turnos é fundamental, então se você não gosta dela, aí você joga outro jogo, não tem problema em relação a isso. Eu particularmente gosto muito, mas tem momentos em que a gente aqui, quando vai jogar, a gente cria um RPG mais realista, aí a gente vai lá jogar um GURPS, a gente cria algo mais fluido, aí a gente vai jogar alguns RPGs em que a coisa é quase que live action, né, não tem muito turno, quando você anunciou que fez o Uhum. negócio, você vai lá, faz, rola o dado e tal, então que é mais solta. Então a gente joga assim, que até tem um sistema que eu criei, que é meio que assim, é quase como se fosse em tempo real, né, o pessoal vai agindo um atrás do outro sem ter turno e tal, então
aí você joga esse estilo. Então é exatamente para isso que existem múltiplos RPGs e sistemas. Então experimentem também, se vocês não gostarem do estilo do D&D, jogar outros RPGs. Mas eu particularmente acho que ele exerce perfeitamente a função para qual ele foi desenhado. Uhum, boa. Então agora isso me leva para a última. Essa aqui vai dar briga, vai acabar a amizade Já tô aqui. botando meu protetor bucal aqui. Essa aqui é o seguinte, que é Mate que perguntou no nick lá no Instagram, não tem muitos detalhes, mas ele perguntou, ou ela, pelo nome, mas acho que é ele, o mestre pode de alguma forma narrar a ação ou o sentimento do personagem? E primeiro, a ação, eu acho que ele pode até se o personagem abrir, mas não assim, forçar ele a agir. É tipo, vamos dizer que você matou o último monstro, aí às vezes você pode pedir pra pessoa descrever, mas tem gente que não se sente confortável, então de repente você pode descrever como ele matou, né, fazer a descrição, que seria uma descrição de ação, mas fora isso, agir pelo personagem de maneira nenhuma. Agora, o sentimento, que é aqui onde vai estar o X da questão, o sentimento, eu não gosto que você faça isso o tempo inteiro, porque é o que eu falo, eu gosto muito da coisa ser imersiva. Então, isso parte do princípio do mostre e não conte também. Então, normalmente eu prefiro você mostrar como é que é a situação para que o próprio personagem atue da forma correta, vamos dizer assim. Você fala, vocês estão num frio, né? Se bem que o frio já seria, mas vocês estão numa montanha muito gelada, com neve, e vocês estão caminhando, e é difícil de caminhar, e vocês sentem os pelos eriçando, vocês ouvem o NPC do lado de vocês, ele tá, o NPC que eu digo, você vai dizer o nome dele, né, mas assim, você ouve o João do lado de vocês, e ele tá batendo os dentes, tremendo de frio, os músculos de vocês tremem um pouco, eu não vejo problema em narrar isso, acho que o Bob até isso talvez tenha problema, mas que é uma reação fisiológica, então eu prefiro tentar mostrar que tá frio, em vez de dizer que eles estão sentindo frio, narrar de alguma forma que vai fazer eles sentirem raiva, mas eu, particularmente, aí de novo, pelo mesmo motivo que é o da imersão, eu não vejo problema em você narrar alguns sentimentos. Por quê? Porque para mim, por exemplo, se você estiver narrando que eles estão andando numa planície, aí você vai dizer que começou a chover. E aí, como você narrou que começou a chover, os jogadores vão reagir a isso. Pô, a chuva tá me molhando, o que que eu vou fazer para me proteger? Então você deu aquela informação, aquela coisa aconteceu, e eles vão ter que lidar com isso. E para mim, sentimento é mais ou menos a mesma coisa. Acho que é a primeira vez que eu tô expondo aí para você, hein, Balbo, essa teoria. De repente você pode até concordar, mas para mim sentimento é a mesma coisa, que é o quê? O sentimento, ele é algo que surge nas pessoas. Então eu tento narrar um RPG imersivo, em que o cara tá olhando com os olhos do personagem, então ele virou, olhou pela janela, viu que tá chovendo, ele vai lidar com aquilo. De mesmo modo, em algumas situações, se você pensar na sua vida como ser humano, alguns sentimentos, algumas emoções surgem, e não necessariamente você tem um controle sobre elas. Você pode lidar com elas. E é aí que vem o agenciamento do jogador. Eu posso, por exemplo, dizer que apareceu um Kraken, como a gente estava falando aqui, falar, cara, o Kraken apareceu, um Nazgûl nos Seus Anéis, né? Ele apareceu, deu aquele berro e, cara, você sentiu o seu corpo inteiro gelar, você começou a tremer, aquilo parecia que percorria o seu corpo inteiro e você sentiu um terror, você sentiu um medo como você nunca sentiu na vida. Até porque, por exemplo, por que eu dou o exemplo do Nazgûl? Porque no próprio jogo do sistema Coda, você tem um sistema de medo, em que você tem que rolar para ver se você ficou apavorado. E muitos sistemas de jogo têm sistemas para isso, de você, geralmente envolvendo medo, ou o cara travar, né? Tipo, ficar tão aterrorizado, vomitar, porque é uma cena muito nojenta, alguma coisa assim. Você tem testes para isso, por quê? Porque justamente emoções, sentimentos, eles surgem do nada. Então, nesse caso do Nazgûl, vamos dizer que não tivesse esse sistema, né? Porque aí, nesse caso em que existe o sistema, ele ditaria como o jogador reagiria. Mas vamos dizer que você só pede para rolar um teste e o cara não passou, então você presume que ele vai ficar com medo, mas aí você e às vezes não precisa de teste, tá? Eu tô dando um exemplo com teste, mas às vezes não precisaria. Você fala, cara, você sentiu esse terror e o corpo tremendo, você sentiu esses calafrios e você sente um medo que você nunca sentiu na vida. Uhum. Então, basicamente, aqui eu tô fazendo o processo o quê? De que nem a chuva. Esse sentimento apareceu, porque na nossa vida, sentimentos e emoções, eles aparecem. E agora, você que vai decidir o que você vai fazer. Eu narrei isso pro jogador, e é claro que geralmente eu não narro só a emoção, porque aí, de novo, eu vou estar só contando, né? Então eu tento fazer tudo isso que eu falei. Você sente os pelos eriçando, o seu corpo treme, você começa a suar frio, a respiração tá acelerada, e você percebe que o seu coração tá batendo muito forte,
E então você sente esse terror. Você nunca sentiu na vida, você nunca viu nada na sua vida que causasse tanto medo assim. E essa é a sensação que o jogador teve, a emoção. Então mistura a emoção com os lados mais físicos, etc, para poder mostrar mais do que contar. Aí você dá aquela contadinha, porque emoções são coisas, como eu falei, elas surgem. Então assim como o sol nasceu e você viu o sol nascer, você de repente percebeu que estava sentindo raiva, ou nesse caso percebeu que você estava sentindo medo. E aí se não tiver um sistema, eu deixo, assim como eu falei, a chuva caiu, o cara se molhou. E aí eu deixo o jogador lidar com isso. O que você vai fazer? Você vai ficar molhadão lá? Tá bom, você pode ficar molhadão lá por 1, 2 horas enquanto vocês estão caminhando. Depois talvez você vá fazer um teste para ver se você não ficou doente. Ou então você pode tentar arrumar um guarda-chuva, ou você pode esperar debaixo de uma marquise. Aí é você que vai decidir. A mesma coisa aqui com medo. O cara tá super aterrorizado, né? Foi isso que eu narrei. Você tá super aterrorizado, porque surgiu esse medo, uma coisa que você não pode controlar, uma emoção que surgiu. E aí eu deixo o agenciamento pro jogador. Ele pode simplesmente dizer que ele se apavorou por causa desse medo e travou. Ele pode dizer que ele saiu correndo, ou então pode falar, cara, eu quero fazer um teste porque fiquei com medo que eu vou partir para atacar, né? Porque você tá coado, você pode atacar também, é uma das reações. E aí eu deixo a pessoa reagir àquilo. Ou encontrou um NPC que é muito carismático, eu posso dizer, caramba, você viu esse cara falando e ele era eloquente, as palavras soavam gostoso, sabe, no ouvido de vocês, se sentiam uma sensação agradável. Vocês, de certa forma, se sentem bem confortáveis com essa pessoa, sabe? Por algum motivo vocês se sentem bem confortáveis. E aí, de novo, surgiu o sentimento, e aí eu abro pro jogador, aí o jogador vai ver como ele vai lidar com aquilo, que aí pode ser, por exemplo, esse personagem é extremamente desconfiado de tudo. Ele pode falar, cara, eu tô me sentindo tão confortável que eu acho que isso tá me fazendo desconfiar um pouco dessa pessoa. Posso fazer um testezinho de não sei o quê, pra ver se não tá mentindo pra mim? Ou então um outro, caramba, que legal. Então, pô, fui e abracei o cara, eu falei, caraca, cara, você, pô, parece ser gente boa, chega aqui, vem tomar um negócio com a gente e tal. E aí eu deixo os jogadores lidarem com aquilo, entendeu? Mas eu vejo o narrar uma emoção, a emoção surgir, como um elemento de imersão no sentido de que as emoções surgem normalmente. Então, quer dizer, a gente na vida real não tem controle sobre essas nossas emoções necessariamente. A gente lida com elas, mas a gente não controla elas. Então, o jogador poder dizer se ele, narrar, né, se ele ficou com medo ou não e tal, às vezes não tem problema, quando ele quiser ele pode fazer isso também, mas em alguns momentos eu vou fazer esse sentimento surgir, porque na nossa vida eles surgem também, entendeu? Uhum. Eu discordo um pouco e concordo com outras coisas. Eu separo um pouco sensações de sentimentos, né? A sensação que você falou, arrepio na nuca. Aqui no caso são 3 coisas, né, são sensações, emoções, né, que eu falei, e talvez É, sentimentos. As sensações você concorda provavelmente. a sensação sim, é uma coisa física, né? É mostrado. Você teve sei lá, você tá num lugar extremamente quente, você vai sentir calor naturalmente, não tem, a não ser que realmente você tem Uhum. uma coisa na sua ficha que fala que você não sente calor, você tem essa capacidade especial, não tem problema nenhum de eu dizer que você tá com calor, que o seu personagem tá com calor, não vejo problema nenhum nisso. É natural, inclusive, que isso faça parte, né? Porque você tá trabalhando com os sentidos do Uhum. personagem para descrever alguma coisa. Eu acho que existe uma coisa dentro do RPG tradicional, D&D, etc., que é a divisão da criatividade, né? O jogador ele tem um âmbito onde ele exerce a criatividade dele dentro de Uhum. um jogo, né? Que equilibra vontades criativas que é o RPG. Né? Quando o jogador faz algo, ele está criando. Quando o mestre determina algo, ele está criando junto. O espaço de criação do jogador está muito circunscrito ao que é o personagem dele no RPG tradicional. O jogador normalmente não pode Uhum. dizer como é o ambiente, né? O ambiente é uma coisa do mestre, mas o que é do jogador é relativo ao personagem dele. Então, Só para clarificar, como que é só para deixar claro, o Balbo já falou isso, mas é só nos sistemas mais tradicionais, porque existem vários outros em que você pode fazer isso aí, é a proposta do jogo. Só para exatamente. deixar mais claro para o pessoal aí. Então, essa divisão, né, normalmente essa narrativa é compartilhada, né, dentro do D&D dessa forma. Então, acho que é importante a gente pensar que a agência do jogador está muito ligada à construção desse personagem e à atuação desse personagem, sendo a própria atuação do personagem no RPG perpetuamente uma instância da sua criação. O que eu quero dizer com isso? Uma decisão que você toma, uma descrição que você dê como jogador a respeito do seu personagem, tudo isso continua criando sempre o seu personagem. Então, isso colocado, né, eu acredito que o espaço do jogador determinar o que o personagem dele está sentindo é muito importante. Não questões Uhum. fisiológicas, mas questões psicológicas.
né? Por exemplo, Sim. um corpo, você encontra um corpo dilacerado à sua frente. Eu acho mais importante o mestre perguntar pro jogador como o personagem dele se sente em relação àquele corpo, do que eu dizer, você tá sentindo repulsa, você tá sentindo isso, tá sentindo aquilo em relação Uhum. a isso. Eu prefiro, então, buscar uma descrição mais objetiva em relação a isso e jogar a pergunta pro jogador. Por quê? Porque nesse momento é o momento em que ele naturalmente tem agência para dizer, para co-criar, né? Essa co-criação do jogador, ela está circunscrita em relação a isso. Então eu prefiro maximizar o máximo que eu puder como mestre esse espaço de criação do jogador, né? Então, se não é uma sensação tipo calor, que é uma coisa muito estanque, eu deixo pro jogador e pergunto: e aí, como você está se sentindo em relação a determinada coisa? E aí, quando você tem, por exemplo, uma coisa tipo medo, né? Vamos dizer que o medo é uma coisa importante aqui, porque a gente está jogando Cthulhu, né? O medo, o terror, a paralisia, né? O surto e esse tipo de coisa, que são questões Uhum. psicológicas. Então a gente cria um mecanismo para trabalhar isso, a gente cria mecânicas para trabalhar isso, porque de certa forma a gente está mexendo com a agência do jogador, né? Então a gente cria Uhum. mecânicas para que isso fique claro, para que isso fique estabelecido dentro da relação lúdica, né? E nesse momento você começa a trabalhar aquilo ali como uma verdade que vai alterar uma questão psicológica, ou principalmente, em última análise, vai alterar a relação de criação que o jogador tem com aquele personagem. Então, quando acontece alguma coisa que dá medo no jogador, a gente pede para ele fazer um teste para ver se ele ficou paralisado em relação a isso. No D&D mesmo, existem checks, né, existem Sim, saves sim. e tudo mais, que você trata disso como se fosse uma paralisia, como se fosse uma petrificação, como se fosse qualquer outra coisa, porque no fim das contas tira a agência. Inclusive foi por isso que na quinta edição houve uma nota de design do Crawford, eu acho, falando que se buscou tirar o máximo possível de efeitos que paralisem o jogador ou que deixem o jogador sem agência, porque diminui esse espaço de cocriação do jogador, ele se sente menos atuante. Então, na questão da emoção, né, voltando ao cerne da pergunta, é importante, na minha cabeça, maximizar isso, inclusive em relação à própria descrição do sentimento do jogador. Então, se acontece alguma coisa, em primeiro lugar, eu prefiro perguntar para ele o que ele quer, o que ele está sentindo, como ele quer trabalhar aquilo com o personagem dele. E se for uma coisa realmente relevante, como um uivo que dá um medo petrificante, ou alguma coisa assim, ou até vamos supor um jogo tipo, sei lá, esses jogos dos anos 90, muito urbanos, né? Tipo Armageddon, Witchcraft, Vampiro mesmo. Eu posso falar, bom, tá acontecendo determinada coisa, seu personagem ele tem uma fraqueza específica, que é, por exemplo, pavio curto. Então isso tá no sistema, seu personagem tem lá uma desvantagem que ele é pavio curto. Então, de repente você pode estar envolvido numa situação, numa festa, tem um cara enchendo teu saco, teu chefe tá enchendo teu saco, você é pavio curto, e aí eu vou te botar um problema e vou falar, olha só, você é um cara pavio curto. O teu chefe tá enchendo o seu saco há 15 minutos e você não aguenta mais. Nesse momento, cara, já que você tá em meio a essa briga e não conseguiu sair dessa situação, eu vou pedir para que você faça um teste para ver se você evita dar um soco na cara do seu chefe, por exemplo. Por quê? Porque seu personagem não aguenta mais e isso faz parte daquela relação lúdica e isso faz parte daquele momento em que ele chegou num estopim, né? E aí eu acho que faz sentido a gente botar em jogo esse poder do personagem do jogador em controlar o seu personagem, né? Sobre essa coisa que você falou de que o sentimento vem, eu acho que isso é um motivo, é um recurso de simulação. Você tá querendo simular. Você fala, bom, já que o sentimento vem, então eu, como mestre, posso me apropriar dessa descrição. E eu acho que, na verdade, os motivos pra gente trabalhar isso são outros. Em primeiro lugar, é um motivo de narração, ou seja, narrativista, né, da gente tentar construir o personagem e botar isso na mão do jogador. E, em segundo lugar, até gameista em relação a uma agência do jogador frente a um desafio. E, por último, eu queria te fazer uma pergunta até. Tipo uma ideia. A ideia vem na nossa cabeça, a gente não sabe exatamente como, né? E é simplesmente por isso que você sai botando ideias na cabeça do jogador, sabe? Não necessariamente, né? Então eu te pergunto, como é que você trabalha com ideias? Você bota ideias na cabeça do jogador, você fala, você tá vendo problema X, você tem Y para fazer, porque é uma ideia que vem na sua cabeça, você pode resolver de outra forma também, que é uma coisa que o seu personagem pensaria, e aí você pode pensar também em determinada outra coisa que o seu personagem pensaria. A gente sabe que o personagem pode pensar isso, mas somente isso já justifica você dar ideias, né? Ficar dando ideias pro personagem, né? Pro jogador. Acho que é um pouco do que eu retorno em relação à pergunta no debate. Não, o podcast
já acabou aqui, já era. Então, na verdade, a gente discorda menos até do que eu tinha pensado. Mas então, essa pergunta até vou direto pra ideia. Eu vou pressupor aqui que você já dá ideia para os seus personagens sem necessariamente. Você provavelmente já faz isso, que eu tô falando. Eu não vou botar ideias direto na cabeça do cara, mas, por exemplo, né? Daí depois eu vou continuar a responder essa pergunta, mas vamos dizer que você tenha um cara que tem religião, né? Uhum. O cara tem religião, então, sei lá, ele sabe sobre arpistas ou qualquer coisa assim, sabe sobre alguma coisa no jogo, algum lore que ele precisa ter. Você pede pra ele fazer um check, ou às vezes você não pede, se você achar que é sucesso automático. Você não diz, às vezes, pro jogador, você lembrou que quando você era criança, você escutou histórias sobre os arpistas e você sabe que era esse símbolo que eles usavam. Você nunca usou esse tipo de narração? Cara, eu costumo. Quando isso é relativo a um desafio que eu criei, eu costumo botar isso, tipo, então, você tá pesquisando determinada coisa que faz sentido em relação ao desafio que eu criei, eu falo pra ele, então, isso aqui não é uma ideia que você teve, isso aqui é um conhecimento que você tem. Sim, mas a pessoa lembrou. O cara lembrou do nada. Então, mas isso é tipo a ideia, eu falo assim, então, você sabe, deixa eu botar isso mais profundamente, assim. Eu não tô falando de um conhecimento que emergiu, eu tô falando de uma ideia que você tem. Vamos supor que você vê um clérigo de uma religião, sei lá, uma religião completamente malvada, maldosa e antagonista do mundo inteiro, assim, você pode falar, só, você sabe que esse clérigo, ele é do mal, né? Agora, eu dizer, você sabe que ele é do mal e por isso é melhor você se afastar, ou você sabe que ele é do mal, então é melhor você desconjurá-lo, ou você sabe que é do mal, então é melhor correr, ou você sabe que é do mal. Isso são ideias, né, que o personagem teria em relação ao conhecimento que ele tem. E é isso, eu não me sinto. Eu não me Sim, sinto. isso aí eu também não me sinto confortável, claro, isso é Até óbvio. porque, assim, sabe aquela coisa do livro-jogo? Então, se você quiser correr pela sala e abrir a porta, vá Sim, para o sim, caminho sim. A. Tipo, e assim, e aí, só para complementar, essa coisa de você fazer essa pergunta, ainda sobre o conhecimento, se não for algo estritamente ligado ao desafio que eu criei, para aquela cena dentro do D&D, dentro de um jogo mais tradicional, mesmo sendo esse jogo tradicional, eu prefiro voltar a pergunta pro jogador, né? E aí, cara, como é que é essa religião aí? Né? E deixa o jogador co-criar, sabe? Porque aí, no caso, é sempre essa ideia de tentar maximizar esse espaço de cocriação que o jogador tem, né? Porque, de forma geral, nesses jogos, o mestre já tem muito poder na mão de criar, sabe? Então, a minha preocupação primeira, quando eu penso em sentimento e nesse tipo de coisa, é justamente maximizar o espaço de cocriação dos jogadores, já que a função do mestre é tão poderosa e tão grandiosa em relação às funções dos demais jogadores, entendeu? E aí eu acho que como o RPG, como uma mídia e um jogo que cresce com a interatividade, com as mentes criativas ali trabalhando em conjunto, eu prefiro trazer o jogador, né? Então, se é isso, Não, sim. de forma geral. Sim, só que colocar isso aí mais como uma provocação, mas para clarificar, porque eu acho que é o seguinte, em relação até ao próprio sentimento e as ideias, é que assim, primeiro, né, não é uma coisa que vai acontecer sempre. A ideia eu ainda vou entrar mais nessa questão, mas a emoção, né, que eu estava falando. Por isso que eu falei, só em alguns pequenos momentos em que eu vou narrar que essa emoção surgiu. Na maioria das vezes, Uhum, o agenciamento fica pro jogador. Na maioria das vezes, inclusive, essa emoção aparecer, geralmente envolve um teste, o que torna a coisa mais mecânica, né? uhum. Do que necessariamente você forçou aquilo. Tipo, o cara, você tá num lugar muito quente, aí você rolou o dado, todo mundo passou bem no teste que você fez de vigor, sei lá, e o do personagem lá, falhou, né? Ou às vezes falhou feio, falhou crítico, sei lá, falhou feio o teste. Aí você diz, cara, você narra todas as coisas que eu tinha falado, né, sobre calor, você tá suando e incomoda, mas você tá se sentindo muito desconfortável, mais desconfortável do que você sentiu, né, na sua vida inteira. Isso envolve um teste. É uma pequena coisa, entendeu? Não vai ser o tempo inteiro e você não vai tirar o agenciamento daquele jogador. Por exemplo, você falou do corpo. Se o cara viu um corpo lá, nojento, não sei o quê, normalmente eu vou deixar aberto pros jogadores interpretarem como eles quiserem, mas em algum momento eu posso fazer isso, que nem você falou do Cthulhu, que tem insanidade também e tal. Posso falar, faz um teste aí de insanidade pra ver se você não ficou Sim. doido. E aí você vai lá e narra aquilo. Aí, pô, no fundo, o agenciamento, entre aspas, na maioria das vezes vai estar ligado ao dado, né? Porque Uhum. se você errou ou não no teste. E o jogo inteiro é assim. Assim que você define se você errou ou não uma espadada. Então,
a maioria das vezes tá ligado ao teste, às vezes não tá, mas é isso que eu tô querendo dizer, que é muito sutil. Sim. Por exemplo, eu nunca faria isso que você falou, da ideia, né, de você, então você acha melhor se retirar, sei lá, alguma coisa assim. Eu nunca daria ideia pro jogador do que ele pode fazer exatamente, na maioria das vezes, porque tira esse agenciamento, exatamente como você falou. Da mesma forma, a emoção, não vai ser o tempo inteiro, vai ser em alguns momentos, até porque às vezes o cara não sabe, por exemplo, vamos dizer que seja alguém usando alguma coisa para seduzir, né, alguma magia ou alguma coisa assim. Você meio que vai ter que dizer que aquele sentimento surgiu, porque não tem como isso acontecer de outra forma, porque alguém usou sedução ou até magia relacionada a isso, e você não pode dizer pro jogador que a pessoa usou, porque aí tem questão de metagame e tal, ou às vezes você quer que aquele personagem, que eles realmente acreditem que um determinado personagem é bom, né, e que eles gostam de estar com eles. Se você falar que, se mandar eles fazerem algum teste, ou se você falar que, esse fulano usou tal magia ou tal habilidade, então você vai ter que interpretar desse jeito, ou alguma coisa assim, não sei. Não funciona. Então, sutilmente, você pode, narrando sutilmente, você vai dizer, pô, e quando ela te abraçou, sabe, você sentiu um calor, você sentiu uma sensação legal, te dá a impressão de ser uma pessoa boa. Então são pequenas coisas bem sutis que você joga, que você precisa jogar, porque mecanicamente aquela pessoa tá usando alguma habilidade, alguma coisa que você não vai poder revelar também, entendeu? Uhum. Às vezes é só para dar um sabor, você tá num ambiente de terror, algumas pessoas precisam, tá, de algumas narrações assim de leve, que vão dar esse sabor. E aí é o que eu te falei, os sentimentos eles surgem, mas eu dou toda a liberdade do mundo e agenciamento pro jogador dizer quando eles surgiram, como eles surgiram, mas em alguns momentos, como é na nossa vida mesmo, eles vão surgir do nada, e ainda assim você vai ter o agenciamento, que é você que vai decidir como você vai lidar com aquilo, exatamente como é a vida real, porque eu gosto muito, como eu sempre falo, né, a questão da imersão. Então o cara olha para um lado e ele vê alguma coisa, ele olha para o outro lado e ele vê outra coisa. Então assim, basicamente acho que é um embate que a gente tem aqui entre ir totalmente, né, para um lado mais agenciamento, valorizar, né, mais esse lado, Uhum. ou valorizar uma questão mais imersiva. Eu ainda coloco a imersão um pouco acima. Uhum. Eu não sei se tem necessariamente essa dicotomia entre a imersão e a agência, porque eu acho que na verdade a agência é um pressuposto de imersão, sabe? Não, eu também, mas o que eu tô falando é que, nesse caso, por isso que eu falei que é bem sutil, né? Em alguns pequenos momentos, você vai ter que decidir entre jogar essa questão que eu falei da emoção ou não. E eu prefiro, às vezes, em alguns desses momentos, narrar assim. Primeiro, pra às vezes não estragar uma coisa de sedução e tal, como eu tinha falado. Mas, segundo, pra pessoa realmente se sentir como um ser Sim, humano que tivesse naquele lugar, entendeu? E sim. é claro, se você puder narrar de um jeito absurdamente sinistro o tempo inteiro, em que essa emoção naturalmente vai surgir nas pessoas, que é o que eu tento, né? Você pode fazer, mas de vez em quando você jogar, às vezes até só pra dar mais sabor, ela nem vai ter muita função mecânica quando eu uso, né? Só pra dar um certo sabor. Uhum. Em relação às ideias, aí é a mesma coisa. Eu acho que tem uma linha muito sutil. Primeiro eu falei da questão do conhecimento, né? De você lembrar e tal, e aí tudo bem. Então você clarificou que isso você não considera necessariamente uma ideia. Só tipo assim, você disse que o cara veio na cabeça dele, mas é uma coisa que o personagem já saberia, né? Uhum. O que eu faço às vezes de dar ideias para os jogadores, e aí de novo, é isso que eu falei, a gente concorda em 99%, sei lá, né? Aquele 1% é que às vezes é a diferença e é onde eu prefiro ir para imersão e usar a emoção, mas no caso das ideias é por aí também. Uhum. É bem sutil. Quase nunca vou fazer nada que dê uma ideia, mas em alguns casos, por exemplo, o personagem tem uma sabedoria muito alta ou uma inteligência muito alta, e então às vezes eu dou algumas possibilidades, do tipo, você sabe, porque às vezes o jogador não sabe, entendeu? Uhum. Porque não tem esse conhecimento, mas uma pessoa muito inteligente teria. Aí você sabe que, sei lá, é uma bem boba. Estão precisando de vidro, sei lá. E a pessoa não sabe que fogo faz vidro, né? O jogador, sei lá, não saberia. Você pode dizer que, pô, você sabe de algumas experiências que você tinha em que se você esquentar a areia, ela vai fazer vidro. Então é uma coisa que você poderia fazer aqui, tá bom? Uhum. Porque é uma coisa que mistura um pouco do conhecimento, né? Do saber, mas também com o pensamento, às vezes, raciocínio lógico que um personagem teria. Então eu não dou a resposta ou alguma ação que a pessoa pode fazer, mas às vezes eu dou algumas ideias, tipo, sei lá, quando o cara vai rastrear, de repente você dizer, estão uns 15 minutos de distância. É difícil de explicar sem uma situação de jogo, Sim. mas é assim, principalmente quando é inteligência ou sabedoria, às vezes eu dou algumas pequenas informações que Dá umas não dicas, são né? só. Tipo uma dica, não é só
não é só o cara lembrar da coisa, ele também já fazia uma inferência lógica que alguém muito inteligente às vezes faria e o jogador não tem condição de fazer, ou até pela limitação, né, de você não estar de fato dentro do mundo, né, você está narrando, a pessoa pela narração não teria essa informação. Então, nos casos bem raros, eu vou jogar essas pequenas dicas, mas também evitando dar a resposta, né? Só, tipo, dar umas migalhinhas a mais de informação que aquele personagem tem porque ele é mais sábio, ou ele é mais inteligente, e que vai ajudar o cara a tentar descobrir a coisa, entendeu? Eu posso dar um exemplo bem prático, assim, de uma vez que me deram uma ideia, eu falei, pô, isso aqui tá... Tipo, eu tava andando... Era Shadowrun. E aí, na primeira cena logo, se o cara estiver ouvindo isso aí, esse mestre vai lembrar. Mas eu tava de jogador, né? E tava de uma moto, passando uma moto numa autoestrada, sendo uma moto fodona, futurista. E aí ele falou que tinha umas criaturas no chão, se esgueirando, que eu via na frente na estrada. Aí eu falei, pô, eu vou acelerar, meter uma bicuda na cabeça de um desses e continuar o caminho. Mas ele queria que eu parasse ali. Eu não sabia disso. Eu não tinha pista de que aquilo ali era o MacGuffin do jogo dele. Entendi. E aí quando eu tava passando, ele falou, não, mas aí você acha que poderia ser, o personagem pensa que poderia ser melhor parar porque pode ter alguma coisa sobrando ali nos corpos e não sei o que. Eu falei, cara, o personagem tá cagando pra isso, sacou? Não faria sentido pro meu personagem fazer uma coisa dessa. Não tem. Tipo, se eu tivesse percebido que era um MacGuffin dele, ou seja, que era um elemento que eu precisava entrar pra comprar a história do personagem, do mestre, né? Eu teria até falado, mano, beleza, parei. E até foi o que eu fiz. Parei, levantei e fiz o que ele queria. Talvez fosse até melhor ele começar a aventura a partir do momento que eu já estivesse no meio lá, fazendo o que ele queria que eu fizesse, sabe? Mas enfim, no fim das contas eu me senti podado da minha possibilidade como jogador de criar o meu personagem. Porque, voltando àquele exemplo do corpo, né, em decomposição, sabe? Você encontrou o corpo de decomposição absolutamente nojento, repulsivo, que te dá vontade de vomitar e você tá com nojo. Beleza, vontade de vomitar até entendo, porque tem gente que embrulha o estômago sem vontade. Agora, eu posso falar de repente que, cara, é uma parte Mas o nojo já é um sentimento também. É uma parte importante do meu personagem. Eu falar, cara, eu olhei pra esse corpo e eu fiquei extremamente curioso e gostei de ver isso. Sim, então, mas aí nesse caso, esse exemplo que você deu, você tá concordando comigo. Porque primeiro, você narrou que ele estava com nojo. Nojo já é uma emoção. Então é isso que eu tô falando. Aí você deu aquela informação de nojo, que é uma emoção. Não, o nojo, mas você para aí. O nojo talvez eu não daria. Eu daria que o estômago tá embrulhado, que é fisiológico. Tá, mas você falou. Você falou nojo agora. Quando você tava não, o estômago tá embrulhado, mas o. Então, eu não teria problema de narrar exatamente isso. Se sentiu o estômago embrulhado, se tiver feito um teste, eu posso até dizer que você deu aquela. Vomitou, deu aquela ameaçada de gorfada, mas aí Sim. geralmente, se for um teste, aí nesse caso só se tivesse feito um teste. Porque aí senão acho que já tô tirando o agente. Geralmente, se eu não fizer o teste, eu deixo pro jogador. Eu narro o bagulho bem nojento e aí eu deixo pro próprio jogador dizer que o personagem fez isso. Mas eu não teria problema em usar, por exemplo, a palavra nojo. Porque de fato você pode reagir vomitando ou não, que é um extremo, né? Mas, cara, aí depende, né? Claro, se o cara for um psicopata, o personagem que tá jogando lá, já matou um monte de gente, tudo bem, mas aí é o lado meu de mestre que você tem que entender, tá? Esse cara é um psicopata que matou um monte de gente, esse cara eu não vou narrar que ele sentiu nojo, de repente o próprio jogador narra, entendeu? Então, imagina que você tá mestrando um momento em que ele descobriu que ele era psicopata, e isso foi uma decisão do jogador. Então, mas nada impede, por exemplo, de você falar, porque no caso do nojo, ele também não é uma emoção um pouco diferente. Você poderia narrar o nojo ainda assim. Ele foi pro corpo e se banhou com as tripas, sabe? Aquela parada nojenta assim. Tudo bem. Então, mas aí é exatamente isso que eu falei. Aí é o cara lidando com aquilo. Você deu algumas. Você deu uma certa descrição e você. É isso que eu falei, é porque é muito sutil, entendeu? Então é difícil. Eu até queria deixar isso bem claro. Para mim, as duas coisas mais importantes são o agenciamento e a imersão, né? Então, é só no 0,1% aqui que a gente vai discordar, talvez. É uma minúcia, né? Por exemplo, essa ideia que você falou, que esse cara te deu, eu já achei bem errada. Mas me fez pensar, por exemplo, em algumas vezes em que eu uso isso. Mas aí que tá, eu tento usar
pensando como personagem, né? Mas é claro que isso é um problema, porque você pensa no personagem do seu jogador de uma forma diferente do que o próprio jogador vai pensar no personagem dele. Mas, por exemplo, negociação. O cara tá negociando com um nobre, alguma coisa assim, né? E aí, às vezes, esse que é o problema. Vamos dizer que o cara seja um excelente negociador. Então, às vezes, o jogador não é tanto assim. E aí ele vai falar alguma coisa que é bem estúpida, entendeu? Que vai levar o pessoal pra morrer. Aí, geralmente, o que eu tento fazer é dar mais informações. Mas não Sim. necessariamente dizer o que ele vai fazer. Por exemplo, o cara tá falando uma coisa que eu começo a pensar, putz, isso aqui é mó viagem e o personagem não falaria isso. Eu falo, não, tudo bem, você tá falando isso, mas olha só pra você entender algumas coisas que o seu personagem pode pensar, porque ele analisaria, né, a situação de um jeito diferente. E aí eu dou algumas informações pra ajudar o cara a se tornar um melhor, né, naquela negociação, mas sem ser tipo esse caso desse cara, de você ser tão gritante, entendeu? É claro que de vez em quando eu vou errar, e é possível que passe de uma forma mais gritante, mas é por isso que eu falei que é muito sutil. Você tem que fazer de uma forma muito sutil para que você não esteja invadindo, que nem você falou, a questão do personagem. E aí vai um pouco de como o jogador já jogou aquele personagem. Que nem você falou, pode ser a primeira vez que ele descobriu que é um psicopata. Tudo bem, então até por isso. Geralmente, na primeira vez, você talvez não vá narrar que ele sentiu nojo, ou então depende, porque mal ou bem, a história do personagem já foi feita antes de ele entrar ali. Ele já tá definido um certo personalidade deles, em que você consegue saber, sendo jogador ou mesmo quem tá de fora, que não tem nada a ver com, sei lá, um paladino leal bom, ele pegar e se banhar no sangue daquela pessoa, porque o cara já definiu o personagem. Já em outros, aí entra a diferença também de RPGs. Vamos dizer que seja um RPG mais old school, né, em que você entra mais virgão. Seu personagem geralmente entra um pouco mais, né, menos desenvolvido às vezes. Ali talvez você não devesse fazer essa intrusão. Então, é isso que eu tô dizendo, é difícil, é bem difícil, mas é por isso que eu falei, eu não vou ficar o tempo inteiro narrando a emoção que o cara sentiu, ou emoções que eles sentiram, mas em alguns momentos elas servem pra gerar coisas legais. A maioria das vezes vai ser através de teste, então na verdade você não tá tirando o agenciamento, porque como qualquer outra coisa que o cara fez no jogo. Se tem teste, não tem como se falar que não É. que quebrou Isso. a. Então, a maioria das vezes vai envolver um teste, pode ter sido feito antes ou não, ou pode ter sido feito secretamente, tipo, pra alguém que tá tentando seduzir e tal. E outras vezes é mais pro flavor, pra pessoa, por exemplo, você quer passar um sentido de terror pros jogadores, você usa de vez em quando pra poder reforçar. Mas isso geralmente vem junto com mostrar muito bem, entendeu? É tipo toda aquela descrição que você falou. Eu, por exemplo, na minha, talvez não fosse narrar a quase vomitada do cara, mas talvez usasse a palavra nojo, entendeu? Eu acho que a vomitada pra mim é mais forte, tira mim é mais ainda o cara quase vomitar o agenciamento se eu não tiver feito o teste, do que às vezes dizer que ele sentiu nojo se eu sei. A gente já tá jogando há algum tempo, então você tem uma noção de como é aquele personagem, entendeu? Tipo, que nem eu falei, se você tá jogando com, sei lá, um orc que vivia do lado de um vulcão, se do nada ele vai pro frio bizarro, você pode dizer, por exemplo, pro jogador, caramba, você nunca sentiu tanto frio assim na sua vida, porque você já sabe aquele backstory. Por outro lado, se ele tá do lado de um cara que morava em Icewind Dale a vida inteira, né, você também tem a liberdade de poder dizer, você tá sentindo frio, tá, você tá sentindo um pouco de frio, mas não é nada demais em relação ao que você tá acostumado, porque aí você tá usando informações que são óbvias, entendeu? É claro que isso, sim, aí tem que admitir, como eu falei, te abre pra de vez em quando você errar na mão, né, você vai errar na mão e vai talvez transgredir um pouco, né, na liberdade do jogador, mas aí que tá, é um jogo de perde e ganha. Mas, como na maioria das vezes acho que dá pra fazer se você fizer bem e fizer sutil, o ganho de imersão que você vai ter, pra mim, vale, entendeu? Que é por isso que eu falei. Na hora daquele momento bem sutil, do 0,01%, eu vou dar um pouquinho mais de vantagem se eu achar que aquilo vai gerar mais imersão do que o agenciamento total e tal, até porque eu falei, às vezes na vida mesmo, a gente não tem esse agenciamento, você sente e não tem como controlar, entendeu? A agência é uma parada realmente muito particular do jogo mesmo, então. É uma discussão, a gente não vai chegar a uma conclusão, mas eu só tô expondo pra que Não, concordo. quem tá ouvindo. Eu acho que no fundo a gente concorda, sacou? No fundo a gente concorda. Acho que a gente concorda, eu falei, até 99,5% ou 99,9%. É naquela coisa sutil que eu tô disposto a correr o risco de errar às vezes. E no fim, eu acho que também é essa coisa de que o que é importante aqui
é que haja o espaço do jogador criar o personagem dele, desenvolver o personagem dele, e que para isso a gente pode voltar à pergunta sempre, né? E tipo, na grande maioria das vezes você em vez de falar como ele tá se sentindo, você vai perguntar como ele tá se sentindo, né? Eu acho que essa mais Sim, e o teste no fundo é mais ou menos isso também, só que você não tá perguntando pra ele, você tá o perguntando pro sistema. sistema, vamos dizer E aí, assim. no fim das contas, é aquilo, cara. Realmente é uma coisa que eu acho que é errado, não sei o que. Eu acho que o errado é quando você adota isso como uma praxis, né? Como você adota essa questão de você o tempo todo dizer o que o personagem Sim, sente, isso aí o não. que ele Não, quer não. fazer, as ideias que vêm à cabeça dele. Porque se você começa a fazer isso, você tá jogando pelo personagem, você tá acabando com o último espaço que o jogador tem dentro dos jogos tradicionais para co-criar, né? Então é isso, acho que é prestar atenção no quanto que você está tirando de espaço do jogador, né? Quanto mais você vai descrever do que o personagem sente, do que ele faz, das ideias que ele tem, menos espaço você está dando para o jogador de trabalhar isso. Então, você tendo consciência dessa medida, é que você vai chegar na sua própria solução, você vai saber dosar isso na sua própria mesa e entender o que funciona para você melhor, o que não funciona. Então, acho que é muito por aí, e aí dentro disso é aquilo, né? Eu acho que em vários momentos de jogos assim, eu falo, pô, isso aqui era melhor eu ter perguntado pro jogador. E acho que isso você que tá ouvindo vai acabar passando por momentos em que você vai falar, pô, isso aqui eu podia ter deixado pro meu camarada aqui decidir, né? Eu escolher como que foi, como que não foi. E em vários momentos até hoje, eu mesmo tendo pensado e refletido a respeito, em muitos casos eu penso, pô, isso aqui eu podia ter deixado, podia ter voltado a pergunta pro jogador que teria sido melhor. E tem uma coisa legal que você descobre muita coisa, você se coloca, né, no papel de jogador também como mestre, né, no sentido de que você é mais um participante daquela criação coletiva, né? Isso eu acho muito importante. Primeiro, exatamente, eu quis trazer essa pergunta aqui pra você, exatamente pra galera ter. Porque, cara, no podcast, às vezes, eu tô sempre falando da minha visão, né? Mas é o meu estilo de jogo, é o estilo que eu gosto de jogar, só que tem outras formas de você jogar, outras visões e outras vozes. Então, a minha ideia, trazendo com as outras pessoas, é exatamente trazer essas vozes diferentes. Então, assim, eu acabei descobrindo aqui que, na verdade, talvez eu concorde, eu e o Balber, a gente concorde com 99,9%, mas tem as suas diferenças. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão estar ouvindo e falam, não, acho que o o Balbo falou, eu acho que esse é o jeito. Aí outros vão falar, pô, acho que o Léo falou, esse que é o jeito. Ou outros vão falar, não, vou pegar um pouco do que o Balbo falou, um pouco do que o Léo falou, e vou fazer de outro jeito. Isso que é o legal, que é pra mostrar que você tem muitas formas diferentes de jogar e de mestrar, mas isso até me fez lembrar, cara, vou te contar uma história que aí você vai ficar, acho que pensativo, que eu acabei ficando pensativo aqui também. Mas aí, primeiro, como o próprio Balbo falou, não tenham medo de errar. De vez em quando você vai ser o mestre que o Balbo falou aí, que acabou forçando uma ideia, que deu uma ideia. De vez em quando, pra poder a história funcionar, você vai ter que forçar um pouco. Isso faz parte, a gente joga por 3, 4 horas seguidas, ninguém vai ser perfeito por 3 ou 4 Exatamente. horas seguidas. Então entendam que de vez em quando vocês vão fazer, que nem eu falei, vão passar do limite, vão acabar pegando ali o agenciamento do jogador sem querer, às vezes é necessário pra história, você vai fazer também, tudo bem. O problema é que não pode ser um hábito, como o Bob falou, né? De você estar o tempo inteiro tirando esse agenciamento ou qualquer coisa assim, mas ao mesmo tempo, é isso que eu ia te falar, cara, eu não vou dizer qual RPG que eu estava assistindo, mas estava assistindo um RPG por aí, pelas internet, e o mestre, eu gostei muito, mas ele estava narrando muito, cara, o que os jogadores pensam e as ideias, sabe qual é? Uhum. Tipo, muito mesmo. Foi a única coisa que eu reparei. Eu falei, cara, ele tá dizendo exatamente como eles sentem, o que eles fazem. Só que aí que tá a coisa bonita do RPG. Os jogadores estavam adorando, cara. Estavam amando, assim, tipo, caraca, achando fantástico e tal. Porque talvez para aqueles jogadores aquilo tivesse gerando mais imersão, entendeu? Tem gente que vai adorar. O Balbi, por exemplo. Agora que ele já falou isso, eu já sei. Quando for mestrar pra ele, vou tomar mais cuidado pra deixar, né? Pra não botar essa questão da emoção ou da ideia e tal, porque eu sei que ele gosta disso. Então ele gosta dessa liberdade total. Mas tem outras pessoas que às vezes são mais tímidas ou menos imaginativas, ou que gostam, né, de ouvir uma narração bela sobre, né, sobre alguma coisa. E aí mesmo que seja uma narração dizendo sobre o que você estava sentindo, o que você estava pensando, e nesse jogo eu ouvi muito disso, muito assim. Aí, mas o pessoal tava amando, tava adorando. Por quê? Porque cada pessoa gosta de coisas diferentes. Então também vale você pensar nisso, que vai ter jogador que vai gostar que você narre uma emoção ou outra aqui, porque às vezes aquilo ajuda o jogador a interpretar. Às vezes o jogador ouvindo só a narração fica meio sem saber, né, o que ele vai fazer, e às vezes você dá um empurrãozinho, né, com uma emoção e tal, ajuda ele a interpretar melhor. Então
Então tudo tem 200, eu ia falar 50 tons de cinza, mas aí fica, né? Então tudo no RPG tem 200 tons de cinza aí, porque é humano, né? Quando você lida com o ser humano, você vai ter alguém que odeia isso de você botar o sentimento, você vai ter outras pessoas que adoram. Então você, como mestre, vai ter que começar a entender qual é de cada jogador. A ideia é a única que eu me oponho mais fortemente aí, que é esse exemplo tipo que o Balbi deu, porque aí você tá tornando o jogo muito até mais fácil para os jogadores e você já começa a andar para aquele lado do Railroad, que eu não gosto muito, mas é o que eu falei, apesar de eu não gostar do Railroad, tem jogador iniciante, eu já vi gente, já veio gente me perguntar isso. A pessoa gosta, na verdade, que o mestre faça meio Railroad porque ela se sente perdida demais. Então é o que eu falei, aí depende de com quem você tá jogando, entendeu? Eu acho que tem uma coisa aí também que é o quanto você quer explorar o potencial do RPG em relação a outras mídias, né? Um filme, um livro, esse tipo de coisa a gente tá muito habituado, né? A gente tá habituado em ser o polo passivo, né? Sim. Em relação a conteúdo, né? A gente pega um livro, ele tá pronto, a narrativa tá pronta, a gente pega um filme, a gente só senta e curte, né? No RPG a gente tem um convite para co-criar, né? Eu acho que é esse o grande potencial do RPG e os melhores momentos que eu vivi dentro do RPG, e isso é minha experiência própria, foram certamente em relação a momentos de quebra de uma linearidade que um esperava e que o outro trouxe de novidade, e de que as interações das vontades criativas levaram a momentos excepcionais, que você fala, cara, Sim. isso aqui eu jamais veria num livro, isso aqui eu jamais veria num filme. Essas narrativas emergentes, né? Isso se dá na minha cabeça porque a gente tá num jogo de interação, né? De que todo mundo é co-criador dentro de uma estrutura, dentro de um sistema, dentro de um jogo, de uma proposta. Eu acho que isso é uma coisa que é uma possibilidade muito grande do RPG e que nesse ponto ele se distancia muito de outros meios. Mas, eventualmente, tem gente que prefere, né? Que tá mais acostumado ou que ainda não mergulhou tanto nesse outro aspecto do RPG de ser compartilhado, né? E que vai se sentir bem realmente quando ele vê que ele está sendo um pouco mais passivo em relação a isso. E eu não estou fazendo juízo de valor em relação à passividade. E talvez esse cara vá descobrindo, né, com o tempo e ficando menos inibido e se permitindo, né, que ele pode, que ele vai percebendo que ele pode co-criar, que ele pode participar mais. E aí ele vai tomando mais as rédeas, ele vai entendendo que ele pode descrever um sentimento do próprio personagem, que ele pode trazer informações sobre a religião que o clérigo dele professa, que ele pode tomar mais as rédeas desse jogo, né? Não somente ficar num polo mais passivo. E eu acho que isso é natural, né? Como você falou aí, é uma coisa que vai ter gente que vai consumir o D&D dessa forma, né? E vai curtir dessa forma e não vai buscar outras experiências, e não tem problema algum dentro disso, né? Exatamente. Então é isso aí, eu quis trazer o Bob para mostrar essas outras ideias, que é o que eu falei, como eu gosto muito desse estilo que o imersivo vem em primeiro lugar, né? Apesar de mestrar os outros é o que eu prefiro, então eu acho que muitas vezes eu falo mais dentro dessa visão, então trazer essas outras visões para vocês eu acho legal. Tenho certeza que um monte de gente aí deve ter gostado muito do que o Balbi falou, e então acho que isso fecha legal o episódio, mas faz mais um jabá aí e a galera segue o Bob, que ele manja demais de RPG. Então vão no Café com Dungeon, vão no Regra da Casa, vão assistir ele jogando no Regra da Casa também, que tem uns RPGs de narrativa bem emergente lá, que são muito maneiros. Então, mas fala aí pro pessoal. Então, cara, siga aí o Café com Dungeon podcast, de segunda a sexta tem episódio com várias reflexões sobre RPG, inclusive sobre esse tipo de coisa que a gente debateu aqui e outras coisas além. E também eu vou fazer um convite. Sim, eu quis discutir essa pergunta com ele exatamente porque eu ouvi ele falando sobre isso lá no Regra da Casa com outras pessoas, no Café com Dungeon, com outras pessoas, inclusive, também, que defendiam o outro lado. Então, legal. Exatamente. E, bom, fora isso, eu queria fazer um convite pra galera. Tem um link, talvez eu vou deixar esse link com o Léo, de repente, que é o Biergotten. Biergotten é minha campanha em estilo West Marches, é uma campanha de old school, em que os aventureiros eles tomam uma cerveja chamada Biergotten para ir para uma região também chamada Biergotten, onde estão sepultados titãs de outras eras. Então eles entram nesses locais cheios de oportunidades, de ouros e tesouros e poderes ancestrais, mas correm perigo também. Eles têm que voltar para a civilização, né, para a vila de onde eles saíram, até o fim da sessão. Então são vários grupos, vários times com jogadores diferentes
que tem entrado lá. Já são 8, 9 times que já entraram em Biergotten e estão voltando, estão explorando a região, estão descobrindo os segredos. Se você quiser fazer parte também, monta o seu time e vem jogar comigo, né? É no sistema Caves and Hexes, que é o D&D Basic, né? Nosso retroclone de D&D Basic Old School. Então você pode ir em beergotten.blogspot.com, que tem todas as informações que você precisa lá. Tem jogo gravado. Se você tiver câmera e microfone bom, dá pra gente streamar junto. Então é só colar, cara, porque é uma campanha ampla, com um mundo persistente, que vários e vários times estão explorando lá. Então cola aí, beergotten.blogspot.com. Sim, é bem legal e provável que eu bote lá no começo, quando estiver apresentando o podcast e falando dos links, eu vou botar o link pro Biergotten e aí sigam tudo que ele falou aí, de ir no site lá do Biergotten, porque se vocês quiserem jogar, vocês podem ter oportunidade de jogar também e participar desse mundo, que pode ser algo muito legal. Então, como é bem provável que esse podcast saia depois de eu já ter jogado, eu já devo falar do Biergotten lá no começo, colocando o link pra vocês, pra quem quiser me ver jogando lá também. E nesse momento, na verdade, o Balbi, ele tá se sentindo muito feliz de fazer parte do podcast. Ele começa a ter umas ideias. Só que tinha que fazer a piadinha. Então tá, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E até a próxima. Grande abraço aí, pessoal. Valeu!